Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso Centercast. É um prazer ter você aqui conosco e mais um encontro, um bate-papo de reflexão, conteúdo e informação. E muito além de falar sobre o mercado financeiro, nós aqui da Center Investimentos queremos cuidar de você e do seu bem mais valioso, que é a sua saúde. Para isso, nós falamos no mês anterior sobre Outubro Rosa e nada mais interessante do que tratar sobre o Novembro Azul. Existem mitos que precisam ser desmistificados e que nós vamos falar sobre isso aqui nessa mesa de hoje. Para isso, eu convido aqui, para dar o seu boa-vinda, o nosso assessor de investimentos certificado pelo CFP, o Elton Garcia. Seja bem-vindo, Elton. Obrigado, Daiane. Obrigado à Center aí pelo convite. Feliz em estar aqui hoje. Vamos conversar também com o nosso oncologista e médico do CEONC de Cascavel, Fábio Henrique de Araújo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Daiane. Obrigado pela oportunidade. Nós conversávamos antes aqui, gente, no making off, já quase que aconteceu um podcast antecipado, né? Foi um spoiler muito bacana. E a gente traz aqui alguns dados que eu gostaria, se me permitem, ler, porque são números importantes para que a gente comece esse bate-papo. Então, aqui eu tenho a informação trazida pelo INCA de que o câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e é a causa de 28,6% de mortes na população masculina que desenvolvem, então, o câncer maligno, né? No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes trazidos pelo Instituto Nacional do Câncer. Mas a gente conversava anteriormente aqui, doutor, que na verdade é possível viver muitos anos com o diagnóstico de um câncer, é verdade? Conta pra gente um pouquinho. Hoje em dia a gente tem, assim, o câncer de próstata hoje ele deixou de ser aquele paradigma do câncer, né? Então você fala a palavra câncer, assusta, todo mundo fica, câncer, tal. Mas o câncer de próstata hoje ele evoluiu muito. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui em Cascavel em 2003, a gente ainda operava próstata, para você ter uma ideia, né? Então hoje a gente não opera mais próstata, é muito raro. São poucos pacientes assim que a gente indica a cirurgia. Porque a maioria você tem controle hoje com radioterapia, com bloqueio hormonal, com comprimido. Então é um tipo de câncer hoje que, além do diagnóstico ser mais fácil, o rastreamento ser mais fácil, e esse é o objetivo do Novembro Azul, né? A gente tem um controle da doença muito maior do que há 20 anos atrás. 30 anos nem se fala. Há 30 anos atrás você fazia quimioterapia, você deixava o paciente com um monte de sequela da cirurgia. Hoje não. Hoje você tem cirurgia robótica, você tem radioterapia de foco localizado na próstata, você tem bloqueio hormonal comprimido. Então, mesmo os pacientes que são diagnosticados com casos avançados, mesmo esses vivem muito tempo, sabe? Então, você tem uma perspectiva, uma sobrevida hoje muito maior. O detalhe do câncer de próstata, que é importante e é o foco do Novembro Azul, e não é só para o câncer de próstata, para todos os cânceres, é a prevenção. Uhum. Né? O Novembro Azul, Outubro Rosa, eles têm esse foco na questão da prevenção. Sempre que você pega um câncer no início, é outra conversa. Né? Outra conversa, outra consulta. Às vezes até o paciente fala, doutor, mas o senhor está tão tranquilo? Estou tranquilo porque você pegou no começo o câncer. Né? Quando você pega uma lesão inicial, uma lesão precoce, a gente pode passar isso para o paciente hoje, que as taxas de cura são altíssimas. Né? Uhum. Então, o rastreamento do câncer de próstata no Novembro Azul, qual que é a recomendação? A recomendação é que o paciente que nunca tenha feito um exame de próstata, com mais de 40 anos de idade, procurar o posto de saúde, procurar o seu médico e fazer o PSA, que é o antígeno prostático específico. E é de sangue, doutor? É um exame de sangue. Ou é toque? Exato, não, exame de sangue, o PSA. Uhum. O toque você faz quando você tem algum sintoma, né? E geralmente quem faz o toque é o urologista ou o oncologista. Uhum. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais de toque mais para frente, que o toque ele está deixando de ser o padrão importante para eu acho que é legal a gente falar disso, sabe? Porque, assim, doutor, muita gente tem aquela ideia de, vou fazer o exame de próstata, vou ter que fazer o toque. Mexe com a masculinidade, muitas vezes, né, do ser humano. Tem esse estigma. Isso é um mito. Antigamente era só pelo toque e hoje já existe o PSA que facilita e tira todo esse mito de masculinidade, né? Na realidade, estatisticamente, você tem estudos que mediram só rastreamento com PSA, você tem estudos que mediram só com toque e que fizeram combinado, PSA e toque. Uhum. Tá?
Então você tem a combinação dos dois. No toque retal, você consegue examinar a porção posterior da próstata. Então você não tem acesso a toda a próstata ali. Você consegue tocar só a parte posterior da próstata. Então você não tem um exame de 100% da próstata. Mas você consegue ver outras doenças, hiperplasia prostática, que é aquele crescimento da próstata por conta da idade. Mas o PSA, combinado com o toque, você tem uma sensibilidade maior para detectar o câncer. Hoje, aqui no SION, que a gente faz um protocolo, que é um protocolo em inglês. Na Inglaterra, o que eles fizeram? Eles começaram, o país pioneiro, né? Eles têm um sistema de saúde bem avançado, um sistema público também. Então, para a gente aqui, ele serve como um parâmetro bom. E, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, a gente implantou aqui no SION um sistema que os municípios mandam para o SION os pacientes que têm um PSA acima de 4. Um PSA acima de 4 é um PSA anormal, é um PSA que merece investigação. Não que você não tenha câncer com PSA abaixo de 4. É muito raro, mas tem. Meu sogro teve um PSA abaixo de 4 e teve câncer de próstata. Então, às vezes, o diagnóstico também não é 100% só o PSA. Mas um PSA acima de 4, ele é um indicativo que pode ter doença maligna. Então, o paciente faz lá o exame no posto de saúde, vai lá, Novembro Azul, vou lá, faço o exame do sangue, e o PSA vem acima de 4. O que o colega, o clínico geral, faz? Ele encaminha direto para o SIONC. Chegando no SIONC, ele vai entrar num protocolo que é da ressonância multiparamétrica de próstata. Isso pelo SUS. É um exame que é uma ressonância específica para avaliar a próstata. Esse exame de próstata, da ressonância, ela é muito superior ao toque. Por quê? Porque você examina toda a próstata e você já consegue definir se o paciente tem hiperplasia prostática benigna na ressonância, se ele tem tumor e se o tumor vai ser um tumor que precisa ser tratado. Então, isso que é interessante. Nós temos 3 saídas, porque às vezes você detecta um tumor e é um tumor que não precisa ser tratado. A gente estava conversando antes aqui, né? Na Suécia, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eles fizeram um estudo de grande população, onde todos os pacientes que morriam acima de 60, 65 anos de idade, homens, eles faziam a necrópsia e tiravam a próstata, para examinar a próstata. E o que eles definiram? Eles definiram, conforme a idade, um estudo que relacionava a idade e a quantidade de lesões de próstata que eles encontravam, de câncer de próstata. E o que eles definiram? Todos os homens, se vivessem 120 anos, todos teriam câncer de próstata. Porque quanto mais velha a próstata vai ficando, maior a chance de desenvolver o câncer. Só que, o que eles queriam provar com esse estudo? Eles queriam provar que não precisariam tratar todos os pacientes com câncer de próstata, senão você vai ter que tratar toda a população masculina. Não tem lógica. Então, o que eles conseguiram definir? Eles conseguiram definir quais eram os tumores que tinham um certo grau de agressividade que precisaria de tratamento. E disso surgiu várias classificações. E uma das classificações que a gente mais usa hoje é a Gleason, quando você faz a biópsia da próstata e tem um Gleason 7, 8, 9, um Gleason alto, que a gente chama, na biópsia. O paciente com 85 anos, com um PSA baixo, um PSA que não é muito alto, e um Gleason baixo, você não precisa nem tratar. Você só acompanha o paciente. Se ele tiver sintomas, você usa remédios sintomáticos, tal, mas você não precisa operar, você não precisa fazer quimioterapia, rádio, nada, você só acompanha. Então, hoje você tem um protocolo bem específico para selecionar os casos que você tem que operar. Então, para vocês terem uma ideia de como evoluiu a coisa, essa ressonância multiparamétrica, quando a gente acrescentou ela no serviço, antes o que acontecia? O paciente chegava com PSA acima de 4. Ele já ia direto para a biópsia. Então, você submetia o paciente a um procedimento invasivo de uma biópsia de próstata, que tem que usar antibiótico, às vezes tem que internar, fazer no centro cirúrgico, dependendo do caso. E você fazia para uma lista enorme de pacientes, porque você tem muitos pacientes com PSA acima de 4. Com a ressonância, você conseguiu reduzir isso, porque a ressonância ela mostra qual paciente que tem uma ressonância com tumor que precisa ser tratado. Então, hoje, o nosso número de biópsias dava mais ou menos aí umas 2, 3 mil biópsias por mês que a gente fazia ali no hospital de próstata. Hoje diminuiu para 200, 300, diminuiu bastante, diminuiu 10 vezes o número de biópsias. Porque você hoje faz a biópsia do paciente que vai precisar do tratamento. Doutor, e também porque essas campanhas também estejam de acordo, vão de encontro a esse cuidado da prevenção também. Acho que também tem um pouco a ver em relação a isso, né? É fundamental. A prevenção ela faz toda a diferença.
Porque você pegar um paciente com PSA de 10, de 15, descobrir o câncer, a chance de cura dele é 98%, 99%. Né? Então você tem uma chance muito alta de cura do câncer hoje. E não só próstata, né? Para qualquer tipo de câncer. Sim. Então o paciente se dispor a ir ao posto de saúde, fazer exames, só dele ir no posto de saúde para prevenção, só isso já modifica bastante coisa. Sabe? Hoje a gente está aqui falando com um público bem direto, né? Nós temos muitos homens que participam da parte de investimentos, por mais que a gente esteja recebendo uma grande participação feminina também, o que é muito legal. Mas a gente tem muitos clientes homens e que às vezes também tem esse receio de procurar um posto de saúde e preferem fazer o tratamento de forma particular, né? Como se organizar? Eu estive ali no CEONC alguns dias atrás, porque tive uma pessoa próxima com um nódulo, né, ali no intestino, e acompanhei ela, percebi que há uma movimentação muito grande, é um número excessivo de pessoas que procuram esse tratamento pelo SUS, né? Como o senhor comentou anteriormente, o SUS hoje tem uma qualificação muito boa a nível internacional, né, de saúde. O Brasil está despontando em relação a isso, mas existem aqueles pacientes que querem optar por um cuidado especial, de não precisar pegar fila, de não precisar se dispor de tempo. Elton, e você que é especialista aí na gestão financeira, cuida desse cenário, ajuda pessoas diariamente a construir uma carteira para esse momento, né? Não exatamente para esse momento que ninguém quer, mas se porventura vier a acontecer, né? Como cuidar, gestionar, organizar a vida financeira para um momento como esse? Eu acho que tudo começa justamente pela preparação, né? Então, buscar um tratamento, buscar um diagnóstico de forma antecipada, isso aumenta muito as chances de um resultado positivo. E olhando para uma carteira de investimentos é a mesma coisa. Então, quando a pessoa começa a se planejar financeiramente de forma antecipada, né, buscando mais conhecimento, fazendo uma gestão mais eficiente dos seus recursos, isso acaba contribuindo para que ela passe por esses momentos de maior dificuldade de uma forma talvez mais tranquila, né? Principalmente no efeito psicológico, né? Que diante de um diagnóstico talvez difícil, né, de ser ouvido, a pessoa tem uma preocupação a menos no sentido também financeiro. Então, acho que o grande segredo aqui que a gente pode buscar despertar o interesse nas pessoas cada vez mais é justamente da educação financeira, né? De olhar para um planejamento financeiro de longo prazo, se organizar, né, fazendo a gestão dos seus ativos, tendo recursos na liquidez, recursos para aposentadoria, né, recursos através da gestão de risco em seguros também, que acaba gerando uma proteção adicional para a carteira de investimentos em momentos de dificuldade, em momentos de algo que acontece ali não previsto, né? Isso acaba contribuindo para que a pessoa tenha um êxito maior na construção da sua carteira de forma mais eficiente. Eu queria trazer uma reflexão aqui, porque quando a gente fala de um diagnóstico como esse, né, você não envolve só o paciente, você envolve um círculo de pessoas, né? Toda a família está envolvida naquele processo. E muitas vezes, a gente está tendo famílias hoje que elas não moram mais juntas, né? Hoje eu moro aqui, minha mãe mora em outra cidade, eu não tenho como cuidar, eu sou filha única, as famílias vêm diminuindo também, né? Elas vêm sendo menores, então eu não tenho meu irmão para dar um apoio, eu sou sozinha. E eu preciso pagar alguém para acompanhar esse paciente, porque na maioria das vezes, né, doutora, eles precisam ter um acompanhante. E pagar uma pessoa para cuidar, um cuidador hoje, ele custa caro, né, Elton? Eu acho que dá para frisar isso também. Hoje, qual é a melhor forma de estar preparado para isso, para um momento de emergência? Onde eu posso resgatar? Como fazer um investimento que eu consiga resgatar esse dinheiro e recorrer a ele de forma imediata? Certo. O recurso que vai ser destinado, né, para esses imprevistos é o bastante conhecido, chamada reserva de emergência, né, ou reserva de oportunidade. Então, quando a gente olha para um planejamento financeiro na carteira dos clientes, a gente deve sempre priorizar junto com o cliente para que ele tenha essa parte da sua carteira em produtos no mercado financeiro que são seguros, que são líquidos, que possam, né, na medida do possível, trazer uma boa rentabilidade também. Então, a questão está toda na construção. A pessoa ela tem que partir do princípio de que é necessário ter um recurso para emergências, para imprevistos. A gente não pode se deixar levar pela ilusão de que a gente tem o controle de tudo,
né? Os nossos eventos, a nossa vida, na verdade, ela é movida por questões, muitas vezes, que acontecem sem a nossa previsão. Então, a gente tem muita responsabilidade sobre o que vai acontecer na nossa vida, mas o caminho, o que a gente vai encontrar, a gente não tem controle. Então, quando a gente começa a ajudar os clientes a investirem de forma melhor, também é uma provocação para que eles se organizem melhor financeiramente. Então, tenham recursos em uma caixa ali que eles possam acessar a qualquer momento com facilidade, que vão servir para esses momentos. Olhando para a gestão de riscos, né, num momento como esse, se a pessoa tem um seguro provavelmente por doenças graves, a pessoa recebe um recurso para poder buscar um tratamento onde ela quiser, no médico particular ou no hospital que ela tenha preferência, sem mexer na carteira de investimentos dela. Então veja como dentro de um planejamento, de você começar a colocar as coisas em cada lugar, você consegue organizar também um recurso extra que pode te servir num momento difícil. Poxa, não precisei... Eu queria te interromper, mas não tirar a tua linha de raciocínio, e bem de encontro. A Bruna esteve aqui, nossa especialista, e falou muito do seguro na última conversa, doutor. Inclusive, a doutora Valéria saiu daqui vislumbrada com esse produto, e ela até aderiu ao produto aqui da Center Investimentos. Como que funciona isso? Não vou tirar dinheiro nenhum do meu investimento e posso ter dinheiro com seguro? Como funciona? Exatamente. Quando a gente fala de seguro pessoal, né, a gente tem o seguro de vida, que é mais conhecido, que é, no caso, no falecimento. Né? Então, aí já entra mais numa linha de planejamento sucessório. Mas dentro do seguro pessoal, a gente tem os seguros também que podem ser utilizados em vida, que é no caso de um seguro para invalidez. Sofri um acidente, eu recebo um recurso proporcional à parte que eu fiquei inválida, e tem também o de doenças graves. Então tem uma segmentação de doenças que entra nesse seguro, mas diante de um diagnóstico positivo apresentado ali para a seguradora, ela vai colocar esse recurso à disposição para que a pessoa possa utilizar desse recurso para o tratamento. Então tem vários critérios que devem ser seguidos, mas, de novo, né, diante de um planejamento, a gente costuma fazer seguro para casa, para o carro, e por que não adicionar uma proteção aos sonhos que a gente tem? Porque o seguro de vida nada mais é do que isso, você blindar os seus projetos. Eu quero construir uma renda passiva, eu quero ter uma casa muito maior, eu quero ter um apartamento na praia, mas o que pode mudar a direção desses seus planos? É os eventos de cauda. É algo que não está previsto, que vai derrubar todo o seu planejamento. Então, o seguro ele acaba blindando esses projetos para que eles não sofram nesses momentos. Queria aqui trazer uma reflexão que o Dr. Fábio nos falou aqui em off também, nós tivemos um bate-papo bastante legal, é que hoje, exatamente na data de hoje, né, nós estamos prestes a começar o mês de novembro, e que hoje ele teve pouquíssimos pacientes, Elton. Ele falou que foram só 39, que foram poucos. Foi poucas. E foi só de manhã, né, doutora? Isso. Foi só até as 11h30 da manhã. 39 pessoas. Isso quer dizer que é uma média de quantos pacientes que o senhor atende por dia? Lá no hospital, a gente tem uma média mais ou menos de 500 consultas por dia, só lá no hospital, né, no ambulatório. No consultório, ali, a minha média de consultas ali é de 8 a 10 consultas no consultório. E no ambulatório, dependendo do dia, aí passa dos 50 pacientes ali no ambulatório. E isso visto que não temos um horário marcado, né, doutor? Quando a gente fala da saúde pública, a gente também tem que lidar com esses percalços, com cirurgias de emergências, né, com situações que vão acontecer, assim como o diagnóstico, que acontece sem ter uma agenda prescrevida, né? E até falando isso do Elton, que ele comentou ali, da questão do custo, não é só para quem está no privado, quem está no SUS também. Qualquer ida na farmácia, você gasta R$250. Qualquer ida na farmácia, fácil, né? Comprando antibiótico e anti-inflamatório. Então você hoje tem um custo que às vezes não está contabilizado, né? O custo de ir no médico, de perder um dia de trabalho, né? Tudo isso influencia quando você fica doente e a coisa realmente aperta. Então você tem que ter essa segurança, tem que ter uma reserva de emergência. Isso aí é muito importante hoje em dia. A pessoa ela fica já um pouco mais sensível, sentimentalmente falando, ela se depara com pessoas que talvez estejam numa situação um pouco mais delicada do que a dela. Ela precisa passar por um tempo de atendimento, né? Chegar no período da manhã, logo no início do dia, para conseguir uma senha, para depois do almoço conseguir ser atendida, talvez no fim do dia ser atendida, passar por um processo, um tratamento, uma conversa com o médico e ainda contar com a ajuda de um terceiro, Exato. que é o nosso acompanhamento
acompanhante, que é talvez também um motorista, Exato. que é pagar um combustível, que é pagar um almoço, uma alimentação, porque você tem várias coisas Exatamente. que envolvem esse processo de tratamento, como você mesmo mencionou. Então, isso é muito importante. E hoje a gente trazer essa reflexão de que cuidar da sua vida financeira, ela precisa começar a partir de agora, né, Elton? Digamos aqui, eu tenho hoje 34 anos, né? Eu consigo já começar a fazer isso? Tá tarde para eu começar? Como que você vê esse posicionamento, vendo que nós temos pessoas que ainda não começaram a fazer essa gestão? Sim, nunca é tarde para começar, né? Então, não é clichê, né? Acho que quanto antes, melhor, porque a gente tem o fator tempo, né, a nosso favor. O segredo de uma boa carteira, de uma carteira que te leve à independência financeira, né, que é um termo que acho que todo mundo busca quando trabalha, a gente está querendo sucesso e ter êxito na vida, e todo mundo quer conquistar um tempo de qualidade, principalmente na aposentadoria. Então, o quanto antes você iniciar a sua carteira, você, de forma disciplinada, com consistência de aportes, você vai conseguir um êxito. Independente se você é conservador ou se você aloca mais em ações, tem um perfil mais agressivo. A rentabilidade, em muitos casos, ela é menos importante do que a disciplina e a constância. Então, se uma pessoa com 34 anos hoje começa a poupar, começa a organizar o seu planejamento financeiro, poxa, vamos considerar 65 anos hoje, a pessoa, a maior parte ainda está em plena atividade, ainda está trabalhando. Então são 30 anos ali praticamente de aportes, de acumulando reservas. E valores altos, Elton, acho que isso é importante falar. Às vezes eu não tenho uma reserva grande, eu não posso colocar lá R$2.000 por mês, mas eu posso guardar R$200. Dá para fazer uma gestão disso? Dá para fazer. O mercado financeiro ele é muito democrático, muito acessível. A gente tem títulos públicos a partir aí de R$30, R$40 a unidade. Tem fundos imobiliários de R$10 a cota, fundos de renda fixa com valores também muito baixos para a pessoa estar investindo. Então, o valor não é desculpa para a pessoa não poupar. É mais uma questão de disciplina mesmo e de conscientização, né, de que a gente não deveria precisar de motivos para guardar dinheiro. Porque simplesmente quando a gente guarda dinheiro, a gente está se prevenindo de situações inesperadas e a gente está comprando mais tempo de qualidade na idade menos ativa que a gente vai ter à frente, né? Quando a gente fala do câncer de próstata, doutor, já existe um paciente ou casos onde a pessoa fez o tratamento, retirou a próstata, né, no caso, a glândula, e o câncer ele apareceu em outro lugar do corpo. Ele pode dar início a uma metástase? Como funciona isso? Na realidade, o câncer ele é assim, o que a gente chama de diagnóstico tardio, né? O diagnóstico tardio é quando o paciente chega já com metástase, já com o tumor e as células já espalhadas pelo organismo, formando nódulos em outros órgãos, né? No fígado, no pulmão, nos ossos. O câncer de próstata, a metástase mais comum é a metástase óssea. Então a gente tem muito caso de paciente que chega, eu estava com dor, fui procurar o auxílio, a dor era uma dor lombar e na verdade já era uma metástase do câncer de próstata. Então assim, mesmo hoje o câncer de próstata, mesmo com metástase, ele é uma doença que ela tem um controle muito bom, sabe? Eu sempre brinco com os pacientes, falo assim, olha, o senhor tem a doença avançada, tem metástase, mas é o câncer que ele é controlável, sabe? Porque isso que a gente não tinha 10, 20 anos atrás. Tratamentos que a gente tem hoje disponíveis, que são comprimidos só. Então, o paciente toma um bloqueio hormonal. E é caro, doutor, ou é oferecido pelo A maioria é oferecido pelo SUS, a maioria, sabe? Então, você hoje tem muito menos intervenção para o paciente, né? Antigamente se fazia cirurgias enormes, o paciente ficava lá com sonda, ficava impotente, né? Então, você tinha um monte de complicação. Hoje é raro o paciente que você precisa operar. Mais de 90% dos nossos pacientes fazem radioterapia exclusiva, porque os aparelhos de radioterapia hoje são muito mais eficientes do que os aparelhos de 10, 20 anos atrás. A tecnologia hoje é uma aliada, né? Então, assim como a gente tem um celular melhor, como tem um carro melhor, a gente tem um aparelho de radioterapia hoje que é muito superior aos antigos aparelhos de radioterapia. Então, eles conseguem jogar a dose lá da radiação exatamente sobre o tumor, sem afetar os órgãos que estão próximos ali da próstata. Então, você tem muito
menos sequelas, né? O paciente tem uma qualidade de vida muito boa. Então, assim, o câncer de próstata hoje ele deixou de ser o bicho de 7 cabeças que tinha antes na oncologia, né? Existe uma informação, eu fui em busca de alguns artigos e ler antes para a gente ter esse bate-papo, que diz que o câncer ele também cresce ao longo do tempo, né? Então eu posso hoje, aos 18 anos, digamos um homem aos 18 anos, ter um câncer de próstata e ele vai crescer ao decorrer do tempo e ele vai passar uma vida saudável, sem incômodos, sem nenhum indicativo disso, né? Sem nenhum rumor de que pode ter uma doença ali. Isso é verdade? Isso é mito? Isso é fato, doutor? É verdade. Todo câncer ele originou-se numa mutação, tá? No núcleo celular. Então você tem uma mutação e essa mutação, o câncer ele é a mutação fora de controle. Tá? Porque mutação a gente tem, toda a divisão celular vai ter uma falha ou outra na replicação celular. O importante da pessoa hoje é ela ter o sistema imunológico em equilíbrio. Tá? Quando você tem por isso que às vezes o pessoal fala, eu fiquei muito nervoso, fiquei muito depressivo e surgiu um tumor. Por quê? Porque o sistema imunológico da pessoa caiu a eficácia que ele tem de controlar essas mutações no organismo. Então, todo mundo tem mutação. Todo mundo, o jovem tem, o idoso tem, a criança tem. Só que o que acontece? Você precisa ter um sistema imunológico extremamente eficaz para detectar a mutação e destruir a célula que está mutada. O câncer ele é a célula com a mutação e que consegue driblar o sistema imunológico. Por isso que ele começa a ter um crescimento desordenado, ele faz o tumor, forma um nódulo, porque ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo sem um controle eficaz do organismo. Todo mundo tem mutação, né? Só que você precisa ter uma saúde equilibrada para você não ter esse problema do sistema imunológico deixar passar um tumor. Por isso que é importante fazer esporte, não fumar. Por isso que às vezes o médico é chato, às vezes, porque o médico fala, o senhor tem que parar de fumar, o senhor tem que controlar a pressão, tem que fazer uma caminhada, né? E fala isso não é porque é uma coisa que é obrigatória, é uma coisa que é importante para a pessoa, né? Cuidar da saúde, evitar bebida alcoólica, evitar cigarro, né? Evitar exposição solar prolongada, usar protetor solar. Então são todos detalhes que você acaba diminuindo as suas exposições a mutações e deixa o teu sistema imunológico bem poder fazer o serviço dele sem estresse, né? Isso que é importante. E o estresse também está envolvendo aí a questão financeira. A gente fala de doença, a gente fala da gestão financeira, mas são assuntos que o tempo todo se entrelaçam, né, Elton? Para você ter uma melhor qualidade de vida, não ter o estresse, para você ter as contas da tua vida sob ordem, para você ter os teus projetos familiares e pessoais e profissionais realizados, é necessário cuidar da gestão financeira. Você quer fazer algum comentário a respeito disso? Acho que o doutor falou uma palavra que resume muito bem assim, o que a gente tem que buscar na vida, que é o equilíbrio. Então, para a pessoa que está começando a poupar, ela precisa buscar um equilíbrio entre os seus gastos, entre como pode começar a fazer isso. E vai de encontro em todas as esferas da nossa vida, né? Financeira, espiritual, a mente, o corpo físico. Então, tudo isso contribui. Porque a vida financeira em desequilíbrio, ela acaba afetando as demais. Então a pessoa fica mais ansiosa, naturalmente talvez agrega mais vícios, né? Então fazer essa gestão financeira da sua carteira, ter ciência da importância disso, de ter um planejamento financeiro de longo prazo, acaba até mesmo contribuindo aí para a longevidade, né? Porque quando você começa uma alimentação diferente daquela que você está habituada, você gera um estresse, né, interno. Então, e é cuidar da saúde, né, doutor? A praticar um esporte que talvez possa ser um pouco mais caro, requer financeiro também, uma academia, né? Lógico que existem vários esportes gratuitos e que cada um pode começar a partir de agora. Mas, se você quer algo mais rebuscado e personalizado, você precisa ter condições e estar preparado para isso. Quando o senhor fala que o câncer, ele pode sim, ele é uma mutação da célula, né? Quais são os primeiros sintomas que alguém pode começar a ter para a gente procurar uma ajuda antes dos 30 anos? Qual é os sintomas, doutor? Os sintomas vai depender muito do tipo de tumor, né? Então, vamos ter mais a próstata, por exemplo. A próstata, se você tem uma ejaculação com sangue, se você tem uma urina com sangue, você tem uma dificuldade para urinar, sabe? Num paciente muito jovem, merece uma investigação. Claro, na maioria das vezes vai ser um cálculo, uma pedra, uma prostatite, uma infecção urinária,
Na maioria das vezes, por isso que você vai sempre no clínico geral primeiro, né? Ou no próprio urologista, né? Então você procura assistência e vê. Só que se você persiste com o sintoma, não resolveu com o antibiótico, está tendo um quadro mais arrastado, você precisa de uma investigação melhor. O PSA continua alto, não é só prostatite, pode ter uma outra coisa, daí você passa para ressonância, passa para biópsia e vai atrás de detectar alguma coisa mais grave, né? Então, nos pacientes mais jovens é mais difícil fazer o diagnóstico. A gente vê bastante disso. Às vezes as famílias vêm desesperadas, falam: doutor, mas demorou 6 meses para fazer o diagnóstico aqui do meu filho, da minha filha. Por quê? Porque o clínico geral, que é o médico que está lá na linha de frente, a última coisa que ele pensa num paciente jovem é câncer. É a última coisa que ele vai pensar, né? Porque o paciente jovem pode ter um monte de coisa, uma infecção, uma gastroenterite, e, na realidade, às vezes passa um tumor, passa um câncer de cólon, passa um câncer diferente, um câncer de mama mesmo. Hoje a gente tem mais em pacientes mais jovens, devido ao uso de hormônio anticoncepcional. Então, você acaba, às vezes, fazendo um diagnóstico mais tardio no jovem, porque você tem uma taxa, uma taxa de acordo com a idade. Conforme a idade aumenta, você tem mais câncer, né? Isso é natural, é da própria idade. A própria idade, o teu sistema imunológico vai ficando mais envelhecido, ele já não consegue segurar todas as mutações e surgem mais tumores. Então, quanto mais jovem a pessoa melhor o sistema imunológico. Então, mas quando tem o câncer no paciente jovem, também é uma situação bem, bem grave, porque você fica naquela... Às vezes vem com diagnóstico tardio, né? E você fica naquele dilema, né? Por que não foi o diagnóstico antes? Porque para o jovem, geralmente, o rastreamento não é indicado. O rastreamento populacional, Outubro Rosa, ou Novembro Azul, ele tem a faixa de idade para fazer o rastreio, né? E qual é essa idade? Para a mulher, para a mama, a partir dos 40 anos de idade, a mamografia anual, né? E para o homem, a partir dos 40 anos de idade, o PSA anual, né? Então, esses exames são exames para fazer todo ano. Por que a partir dos 40 anos? Por que não antes dos 40? Porque antes dos 40 é mais raro de você ter, mas você tem. Às vezes escapa um ou outro caso que você tem mais jovem, né? Mas aí você vai entrar naquela história do sintoma. Você vai ter sintomas diferentes. Às vezes o clínico geral vai tratar e não vai resolver. Então, hoje o sistema de saúde ele está bem organizado, né? Então, geralmente, quando o médico clínico geral já tem dificuldade lá na unidade básica, eles acabam encaminhando para a gente, até às vezes sem diagnóstico de câncer. Então, a gente recebe muitos pacientes ali no SEONC que às vezes não tem diagnóstico de câncer. Ele vem ali com a cartinha do clínico falando: muita dificuldade, só consegui definir o emagrecimento muito grave do paciente. Esse paciente está com dificuldade de comer, mas eu não consigo o exame aqui. Então, ele vem para um centro maior, principalmente dos municípios menores, né? Ele vem para um centro maior, onde tem mais disponibilidade de exames, tem tomografia, tem endoscopia, tem exame laboratorial, e você acaba fazendo o diagnóstico. Isso ainda acontece na nossa região. É diferente, por exemplo, lá no Erasto Getter, lá em Curitiba. Lá no Erasto Getter, eu lembro, quando eu era acadêmico lá, que a gente fazia triagem de manhã, só entrava no Erasto se tivesse a biópsia positiva para câncer. Se você não tivesse a biópsia, você não era atendido. Entendi. De tanta gente. Então, lá era assim. Aqui não, aqui já é diferente. Aqui a gente tem uma maleabilidade maior, porque a gente sabe que nos municípios não vai ter, todo lugar vai ter endoscopia, não vai ter tomografia em município pequeno. Então, a gente sabe que, às vezes, é só o olhar clínico mesmo, do clínico lá falando: olha, esse paciente está emagrecendo, ele é tabagista, tem como dar uma olhada. Eles mandam a cartinha mesmo com encaminhamento, às vezes não tem diagnóstico, e acaba a gente fazendo diagnóstico aqui. Você falava antes sobre uma palavra que o câncer de próstata, se tiver uma pessoa com 120 anos, certamente vamos ter câncer de próstata nesse homem, né? É uma doença da terceira idade, considerada, né? Hoje 75% dos homens que são diagnosticados com câncer de próstata é porque já tem uma idade acima de 65 anos de idade. Então, é da terceira idade. Como se organizar para chegar na terceira idade, Elton? Bem financeiramente, com a mente em paz, tendo um diagnóstico, sabendo que vai conseguir viver com muitos anos de qualidade, mas para não desorganizar o sentimental e o emocional que envolve a vida financeira.
Acho que para a terceira idade a gente tem uma boa notícia e uma má, né? A boa é que as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? O avanço médico aí é muito positivo, né? E a má é que a gente deve contar cada vez menos com o INSS, né? Então hoje a gente tem um envelhecimento etário muito grande, cada vez menos pessoas nascendo. Hoje em torno de 20% dos jovens entre 19 e 24 anos são considerados aí né? Nem estudam, nem trabalham. Então quem não faz uma programação para aposentadoria está confiando em um sistema que deve deixar de existir, ou que ele vai ser muito fraco, muito falho. Então, se organizar financeiramente para essa vida, para boa idade, né, é uma questão realmente de estrutura. Então, como que você pode estruturar uma carteira de investimentos? O primeiro passo é essa reserva justamente para a emergência. E esse pilar, muitas vezes ele é colocado como 6 meses de salário ou 12 meses se você for autônomo. Mas eu gosto de pensar como ele é muito maior do que isso. Porque às vezes a segurança para uma pessoa, primeiro que ela é muito pessoal. Às vezes a pessoa precisa ter lá 24, 36 meses ali de saúde financeira, se acontecer algo inesperado, ela poder contar com esse recurso. Aonde que tem que estar aplicado esse dinheiro? De novo, algo com liquidez, algo seguro. Partindo disso, a gente vai começar a pensar nos projetos dessa pessoa. Então, são projetos de médio prazo. Poxa, eu quero ter um carro melhor, eu quero reformar minha casa, eu tenho uma faculdade que eu quero ajudar meu filho daqui a 15, 18 anos. Então, esses são projetos e sonhos, né, que a gente vai ajudar a estruturar também. Pensando já na aposentadoria mesmo, a gente tem alguns produtos que podem ajudar. Então, a gente tem a previdência privada, a gente tem uma boa carteira de ações, mais focada em dividendos também, que pode ser utilizado com essa finalidade, fundos imobiliários, ou até mesmo aplicações de renda fixa, né, como um título público aí, IPCA mais uma taxa fixa, que vai corrigir o seu patrimônio pela inflação, com ganho real adicionado. Então, tem vários produtos que podem servir, independente do perfil, para a pessoa ter uma tranquilidade maior financeiramente ali na aposentadoria. Dá para ser conservador, mas também dá para ser agressivo fazendo essa gestão. Sim. A questão do agressivo é muito do perfil mesmo, né? O investimento ele envolve muito o psicológico. Então, tem pessoas que não conseguem olhar para a sua carteira e ver caindo ali R$1 que seja. Ela gosta de olhar todos os dias e ver o acréscimo de dinheiro, né? E por isso, naturalmente, ela tem que aceitar ganhar um pouco menos. Então, quando a pessoa se expõe a risco, ela está trocando a incerteza do retorno por um retorno bem maior do que comparado à renda fixa. Mas alternativas para longo prazo são mais indicadas que sejam atreladas à inflação. Então, no Brasil, a gente tem um histórico médio de IPCA 5%, 6%. Se você pega um título te pagando mais 6%, como a gente tem hoje, né, que a gente tem juros altos, você vai ter sempre 6% de ganho real ao longo do tempo. E olha que curioso, esse indicador ele supera ao longo do tempo, 5, 10, 15, 20 anos, ele bate CDI, ele bate Ibovespa e é uma carteira de renda fixa. Claro, tem todas as características do produto que a gente precisaria entrar no detalhe, também tem a oscilação de preço desse título, mas se ele está colocado na caixinha certo, que é para o longo prazo, e a pessoa compreender isso, ela consegue ir construindo a carteira com muito mais eficiência. E consegue fazer um tratamento melhor para ao longo da vida, né, doutor? Eu acho que não só ter o tratamento em si, como você comenta que o SUS está bem preparado para isso, mas amparar a família e talvez até tirar uma pessoa para ficar exclusiva cuidando de você em tempo integral. A pessoa tem lá um salário X determinado, ela não pode abrir mão do trabalho dela para cuidar de um paciente, mas hoje eu tenho uma reserva de emergência. Eu me preparei para, se porventura eu precisar, e hoje eu consigo pagar o que a empresa paga para você, para estar comigo, me fazendo companhia, me contando boas histórias, vivendo bons momentos, que a gente só trabalha em prol disso, a gente investe pensando nisso, né, Elton? A gente pensa o tempo todo em construir algo que seja legal para quando a gente precisar, para viver momentos ímpares com a família, com os colegas, fazendo memórias e criando momentos importantes. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso também. Eu acho que é legal. A gente está falando de um assunto que é delicado, que é uma doença, mas que ao mesmo tempo, quando recebe-se o diagnóstico, a gente começa a refletir sobre o que é importante na vida dessa pessoa, o que é importante ao redor dela, e isso acho que vale a pena a gente trazer aqui para essa mesa hoje. Esse ano eu tive um exemplo lá em casa. Lá. Minha mãe, ali em julho, ali numa quarta-feira, meu pai me ligou e falou: filho, tua mãe não está bem.
Daí eu falei, então, pai, leva ela para fazer os exames, né? Daí o pai levou, fez lá um ultrassom, deu uma pedra na vesícula, só que não estava bem, não estava bem estranho. Aí meu pai falou, eu acho que vou fazer um outro exame melhor, porque tá o quadro. Meu pai é pediatra também, então ele falou, vou fazer mais uns exames aqui com os colegas. Eles moram em Curitiba. E daí no dia seguinte ele me ligou, ele falou, filho, olha, a ressonância não deu boa. Daí ele me mandou a ressonância, eu já vi lá tumor no cólon, não sei o quê. Eu falei, ai, Jesus. Quando você sai do lado de médico para o outro lado, você sente na pele o que a gente fala todo dia para os pacientes, né? Você fala, agora a coisa vai complicar e vai fazer quimioterapia, já vai pensando lá no final do tratamento e cirurgia e tal. Bom, eu fui para Curitiba lá para ajudar, eu fui o meu colega de residência que acabou operando a minha mãe. E na hora que a gente operou lá, que ele operou, ele mostrou lá a peça, falou, Fábio, é um tumor grande aqui e tal. E deu para fazer a cirurgia correu bem, eu fiquei com ela lá no hospital alguns dias. Então você tem que estar preparado, você tem que ter essa questão, você tem que estar preparado para abandonar tudo de repente e sair, ir para outra cidade, ir lá cuidar de um parente teu. Isso acontece com todo mundo, com médico inclusive, com todo mundo. Isso aconteceu comigo esse ano. E no final das contas, graças a Deus, não deu câncer o resultado. Acho que as orações foram bem poderosas, porque eu vi o tumor, eu falei, isso aqui é tumor, né? E não deu câncer no resultado da biópsia, tinha dado uma diverticulite perfurada, né? Que bloqueou, fez um bloqueio, simulou como se fosse um tumor realmente, e daí não precisou de quimioterapia, nada. Mas a gente sente o baque, né? Então é importante isso, é importante você ter esse planejamento, você ter uma estrutura familiar que te apoie, e isso faz toda a diferença na hora do vamos ver, porque é complicado, né? E a gente vê lá no dia a dia nosso no hospital, lá, o hospital está sempre lotado, está sempre cheio, tem um monte de gente, todo mundo doente. Então, fica a mensagem, né? Acho que é importante você olhar sempre com carinho para essa atenção financeira, essa questão de saúde, de preservação de saúde, né? Que às vezes o médico também não tem tempo de falar isso. Às vezes o médico fica só na doença, porque você tem que atender todo mundo, né? Então você fica falando da doença, fica procurando doença em todo mundo e não tem tempo de fazer o estímulo da saúde, né? A promoção da saúde. Hoje isso está muito em voga. Você tem que fazer a promoção da saúde, você tem que promover que o paciente não fume, que o paciente tome a bebida alcoólica socialmente, não exagere, né? Tenha qualidade de vida, qualidade de sono, né? Tenha uma vida adequada, sem estresse, apesar que é difícil, né, viver sem estresse hoje em dia, né? Então, a promoção de saúde hoje é um fator importante. E a gente é uma meia-culpa minha mesmo, eu também falo isso, porque a gente não tem tempo para falar com o paciente, falar, olha, tem que pegar 1 hora por dia, sair de bicicleta, né? Tem que cuidar dos filhos, jantar, sentar na mesa, conversar na mesa, não ficar no celular, sabe? Então, a gente tem que, às vezes, parar, e às vezes quando tem esses sustos na família, né? Que nem aconteceu com a minha mãe lá, a gente fica, poxa vida, vamos dar uma diminuída aqui, né? Porque realmente ninguém fica para semente. E se permitir viver momentos com as pessoas que são especiais. Exatamente. E quando tem um diagnóstico como esse, poder ter a oportunidade financeira de abandonar a sua profissão para poder estar com aquelas pessoas que são importantes, porque isso não volta, né, doutor? É isso, né, Elton? Faz sentido para você, na tua profissão também, esse cuidado? Faz sentido. Acho que tem até o pessoal falar que o dinheiro não compra felicidade, né? Mas muitas vezes, eu acho que na maioria, para não dizer 100%, ele torna muitos momentos mais felizes, né? Então, através do conforto, através do tempo de qualidade com a família. Então, tudo isso a gente consegue conquistar, primeiro, com uma vida em equilíbrio, né? Não adianta nada ter uma carteira cheia de dinheiro, mas não ter saúde também. Então, acho que a importância aqui é da gente se conscientizar que a gente precisa, na parte financeira, sempre viver um degrau abaixo, né? Sempre tentar poupar, buscar poupar para realmente ganhar tempo de qualidade e em outras frentes também ter esse equilíbrio para poder viver e usufruir desse dinheiro acumulado, né?
A gente fala, assim, caminhando agora já para o nosso momento final, um papo muito produtivo, já quero de antemão agradecer aqui, mas queria que o doutor e o Elton pudessem falar um pouquinho da importância do Novembro Azul para vocês que são homens, né? Hoje a gente tem um assunto muito masculino, eu venho aqui apenas intermediar e conhecer um pouco mais desse universo, desse cuidado. Queria saber se o doutor tem algo a mais para trazer que a gente não tenha trazido nesse bate-papo, alguma mensagem especial para os nossos internautas que nos acompanham? O mais importante da prevenção, então, é a questão de você estar com os exames em dia, né? Para o homem, o que é importante? O PSA, uma vez por ano, o PSA, por isso que tem o Novembro Azul, para lembrar de fazer o PSA, que é um exame importante, é um exame de rastreamento, é um exame barato, é um exame que é um exame de sangue, então tem que ser feito o PSA, tem no posto de saúde, tem no convênio, então não é um exame difícil de conseguir. A partir dos 40 anos de idade, os cânceres de intestino, tanto o homem quanto a mulher, a partir dos 40 anos de idade, tem que fazer uma colonoscopia e uma endoscopia digestiva alta a cada 10 anos, para fazer o check-up do intestino, ver a saúde do intestino, ver se não tem pólipos, né, lesões pré-cancerígenas, né? Da parte de pulmão, hoje você tem o rastreamento com tomografia de baixa dose, que é uma tomografia mais rápida, mas é uma tomografia que ela faz o rastreamento de nódulos pulmonares. Então, para pacientes de risco daí, que já fumaram, que pararam de fumar há 10 anos, ou que tem um marido, ou que fumou a vida inteira, aquele fumante passivo também tem indicação de fazer a tomografia de rastreamento. Para a mulher, a gente do Outubro Rosa já falou, da mamografia, do preventivo, né, que são fundamentais para a saúde da mulher, e a mulher é mais obediente, a mulher vai no médico. O homem, geralmente, é a mulher que leva no médico, o homem, né? Então, o homem é mais teimoso. Mas hoje está mudando isso. Hoje a gente já tem muitos pacientes que procuram a gente para fazer exames de rotina, né? Estão preocupados, principalmente depois dessa pandemia aí, dessa loucura toda, né? O pessoal ficou mais atento a isso para as questões de saúde. Então, isso é bom. Se a gente pode olhar um lado bom da pandemia, é um lado que o pessoal hoje se cuida mais do que antes da pandemia, né? Então o pessoal tem esse cuidado. Então é importante. Colonoscopia a cada 10 anos, endoscopia a cada 10 anos, o PSA anual, né? Aqui na nossa região, o câncer mais comum é o câncer de pele. Então, usar filtro solar, isso é importante. Tá? Aqui é um sol que queima, né? A gente não parece que não, mas mesmo no dia que está com mormaço, você se queima. Então, o filtro solar ele é importante, né? Muita gente que trabalha na agricultura sob sol forte, então precisa usar o filtro solar. E ainda é o câncer que é um disparado mais comum, o que a gente mais opera lá no hospital, é o câncer de pele, né? Sim. O doutor está me conscientizando, vou tirar a capa do fortão e começar a procurar mais um médico, né, doutor? Eu acho que a gente aqui vai acabar chegando a públicos com realidades diferentes hoje, no sentido financeiro, né? Então, a gente está acostumado, como escritório de assessoria de investimentos, a falar com o público já investidor. Mas a gente vai ter pessoas nos assistindo aqui que estão em fases diferentes também. Então, acho que é importante ter consciência de que pode mudar a vida financeira e conquistar uma liberdade maior. Então, vamos colocar aqui 4 perfis diferentes, né? O cara que está endividado, né, ele pode buscar uma solução, uma conscientização de mudar essa vida financeira dele. E a gente tem ferramentas para isso, tem que fazer um trabalho muito mais intensivo. A gente vai ter pessoas que estão ali na roda, sempre trabalhando e gastando e não conseguindo poupar e não consegue mudar de vida. Essa pessoa tem que viver um degrau abaixo, começar a poupar, começar a se conscientizar da importância de ter uma reserva financeira. A gente vai ter essa pessoa que já consegue poupar, que já está mais consolidada financeiramente, e aí a ajuda de um profissional também, como um assessor, pode ajudar a acelerar os resultados, né? Então, hoje, às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas deixam recurso na poupança, né? Então, por longos períodos, perdem para a inflação. Então, a gente tem alternativas tão seguras quanto, ou mais, como um título público, que vão trazer um maior rendimento e acelerar, né, a construção dessa carteira. E tem aquela pessoa que já está na liberdade financeira, já está ali com multimilionário. Ele também tem que olhar com cuidado para a blindagem desse patrimônio, para que numa intercorrência, em algo inesperado, ele não dilapide o patrimônio para, de repente, socorrer uma doença, né? Então, ou o recurso dele está todo imobilizado, ou está todo investido em uma carteira de ações que ele precisa se desfazer em um momento não favorável.
Então aqui a gestão de risco acaba sendo muito mais importante. Então o nosso trabalho aqui é ajudar as pessoas a tomar consciência de que a vida financeira é tão importante quanto talvez a saúde, aí, no sentido de equilíbrio para se viver, né, doutor? Queria aqui deixar o nosso recado também de que nós cuidamos de vocês, nós cuidamos da saúde das pessoas, não só do financeiro, e essa mensagem ela é trazida aqui nesse podcast. O doutor Fábio é nosso cliente, né, doutor? Já também recebe os cuidados financeiros. Fala pra gente como que é, doutor. Vamos finalizar nosso bate-papo falando um pouquinho de negócios aqui. Eu gosto muito da XP, eu sou cliente antigo, eu sou do tempo da Caixa Geral de Depósitos. Eu abri minha primeira conta a Caixa Geral de Depósitos era a única corretora que não cobrava a taxa do Tesouro Direto. Aí eu falei, vou abrir lá, né, ver como é que é. Tive que até mandar carta na época, não tinha nem e-mail. Falei, meu Deus, eu tô velho. Aí depois a Rico comprou a Caixa Geral de Depósitos e depois a XP comprou a Rico. E daí eu acabei virando cliente da XP por conta disso, né, por essas fusões que ocorreram. E eu gosto muito do atendimento da XP. Eu sou até suspeito para falar aí que o Rodrigo aí me assessora tão bem aí que é um excelente assessor, e o pessoal aqui da Center aqui é nota 10 mesmo. Então, muita oferta de produto, muita coisa bacana. Então, você quer abrir uma conta no exterior, você quer ter a conta em dólar, você quer tesouro direto, você quer ser conservador. O leque é infinito praticamente ali. Você entra ali no site, no aplicativo, né? Hoje, então você tem assim uma variedade assim de controles, às vezes até muita informação assim para gente que é mais já da velha guarda, que ainda mandava as coisas com papel carbono lá, né? Então mas eu acho muito legal porque a tecnologia está aí para isso, para ajudar. E a XP ela realmente quebrou paradigmas daquela questão do banco, né? De ter que ser um banco, ter que ter um gerente. Isso eu gosto muito, eu sou suspeito para falar. Eu gosto da XP, gosto aí dos produtos que a gente tem disponíveis. E a minha recomendação é que sempre poupe, né? Sempre guarde um pouquinho. Tenha o prazer da vida da gente não é o saldo no banco. Eu sempre falo isso. O prazer da vida da gente é chegar cedo em casa. Isso aí. Hoje deu para chegar um pouquinho mais cedo e levar hoje deu. Hoje deu. Hoje é um dia bem tranquilo. Hoje foi bom. E Elton, não combinei com o doutor essa fala, você viu, você estava aqui no making off, mas eu quero deixar o nosso microfone aberto para você convidar todos esses perfis que você citou anteriormente para que conheçam o teu trabalho e dos demais assessores que compõem aqui o time da Center Investimentos, um escritório credenciado a XP Investimentos. Eu acho que é importante, né, as pessoas buscarem essa educação financeira, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma baixa nível de educação financeira. Então, muitas pessoas nem conhecem as aplicações, não sabem, não têm esse hábito de poupar. Então, precisando, né, busque ajuda. A gente tem aqui um time de profissionais muito qualificado. A gente recebeu o selo de melhor atendimento do Brasil há 2 anos atrás. Então, aqui priorizando justamente a qualidade no atendimento para o cliente. Então, busque um assessor, acelere esse processo de conquistar aí um conforto financeiro, a liberdade financeira, e a gente fica muito feliz aqui também em ajudar a todo mundo. Muito bem, hoje você ouviu um bate-papo aqui falando um pouco sobre o Novembro Azul, gestão financeira e muito conhecimento. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que interagem conosco aqui nas nossas plataformas e convidar para que vocês tragam aqui assuntos de temas que são do interesse de vocês, clientes, internautas, e para também conhecerem os nossos produtos e serviços da Center Investimentos. Eu espero você no próximo episódio. Até lá!